Série Summer, uma edição especial dos carros mais jovens do país. Volkswagen oferece Jornal Nacional. Final de campeonato. Cenas de um desastre. O alambrado cede ao movimento de milhares de torcedores em São Januário. Cenas de desespero. Helicópteros e ambulâncias transportam feridos para o hospital. Cenas de circo. Com o jogo suspenso pelo árbitro, jogadores do Vasco erguem a taça de campeão. O Jornal Nacional mostra a confusão na hora da decisão. E o que pode acontecer agora? Veja também, 6 meses de seca provocam calamidade no sertão do Ceará. São Paulo fica entregue ao lixo e aos buracos antes da troca de prefeitos. E nossos repórteres mostram os preparativos da maior festa do Réveillon brasileiro. O Jornal Nacional está começando agora. Boa noite. Um estádio de futebol com capacidade anunciada de 40 mil lugares recebeu, segundo o clube proprietário, 33 mil pagantes para a final da Copa João Avelange. Os convidados e os que entraram sem ingresso, ninguém sabe quantos eram. O fato é que o alambrado não resistiu à multidão. Aos 23 minutos do primeiro tempo, uma parte dele cedeu. Torcedores começaram a invadir o campo. Passavam uns por cima dos outros. Fugiam em desespero do tumulto que tinha tomado conta da arquibancada. Segundo torcedores, a correria foi provocada por uma briga. No gramado, homens, mulheres e crianças eram carregados para receber os primeiros socorros. Ambulâncias e helicópteros foram usados no transporte dos feridos mais graves para hospitais próximos ao estádio. Depois de 1 hora e muita discussão, veio uma ordem do governador do Rio, Antony Garotinho. E o árbitro Oscar Roberto Godoy deu o sinal. A partida entre Vasco e São Caetano não iria continuar. Os jogadores do São Caetano deixaram o campo e os do Vasco passearam pelo gramado com a taça de campeão. E aqui no Hospital Souza Aguiar, para onde vieram os feridos, foram atendidos 90 torcedores do Vasco, 3 em estado grave. Um deles, uma criança de apenas 5 anos, que precisou ser operada no abdômen. 70 torcedores já foram liberados pelos médicos. Todos tinham ferimentos leves. A cobertura completa sobre o tumulto no estádio de São Januário e o atendimento aos feridos você vai ver daqui a pouco. Os brasileiros habituados a frequentar feiras e supermercados ouvem a notícia com uma certa desconfiança. Mas o levantamento do DIEESE e do PROCON mostra que a cesta básica fechou o ano com um aumento médio, abaixo da inflação. O índice ficou em menos de 2% em São Paulo. E os preços que subiram menos foram os dos alimentos, os produtos que mais pesam na cesta. A variação do preço da cesta básica é um termômetro do custo de vida. Para fazer as contas, o modelo é uma família paulistana de 4 pessoas com renda de pouco mais de 10 salários mínimos. A cesta de compras tem 31 produtos, 22 são alimentos, 5 higiene pessoal e 4 de limpeza. No final do ano passado, a cesta custava R$ 139. Hoje, custa R$ 141,43. Aumento médio de 1,75% contra a inflação oficial de 5,35%, medida até novembro. Os técnicos do PROCON e DIEESE pesquisam todos os dias os preços dos produtos da cesta básica em 70 supermercados de São Paulo. Anotam tudo, tiram a média e chegam ao índice. Agora, o mais difícil é convencer os consumidores de que, na média, os preços realmente subiram pouco. É difícil saber assim a média, mas esse 1,75 não foi. Se for lá na casa deles, aonde a família dele compra. Isso é piada. O economista explica o porquê dessa sensação de que tudo aumentou. A cesta média subiu isso mesmo. Agora, pode ter tido um ou outro produto que tenha subido muito mais. E ele só enxerga mais aquele produto que subiu os 15 ou 20, sei lá quantos por cento. A batata estava muito caro, sabe? Agora que abaixou um pouquinho, mas estava super caro. Ela tem razão. A batata foi o produto que mais subiu, 94%, seguido da cebola, 63%, e do açúcar, 38%. Em compensação, o preço do café caiu 19%, do queijo mussarela, 17%, e o feijão carioquinha ficou 15% mais barato. Mas num ponto, consumidores e economistas concordam. A sensação de preços aumentando acontece também porque o poder de compra caiu.
Segundo o IBGE, de janeiro a outubro, os salários encolheram 0,8%, dando razão a quem reclama. O salário não aumenta, as coisas que ficam caro. Existe ainda um outro time de brasileiros desconfiados. Eles comemoraram a passagem do milênio no Réveillon do ano 2000 e torcem o nariz para o calendário. Porque o calendário não deixa dúvidas. É só amanhã, 31 de dezembro, à meia-noite, que os terráqueos vão entrar numa nova era. O século XXI, o terceiro milênio da era cristã. É milênio. Não, milênio não. Milênio foi o ano passado. É milênio. Foi século. Não, século. Eu acho que é milênio. Foi o número redondo que levou muita gente a pensar que o ano 2000 marcava a passagem para um novo milênio. Era 2000, agora troca no 2001, como é que fica? O que uma criança aprende hoje em dia no museu já foi um desafio para os sábios da antiguidade. O céu servia de relógio e calendário. A medida do tempo esteve sempre associada à astronomia. Com a ajuda dos homens que estudavam o movimento dos astros, o Papa Gregório XIII definiu, em 1582, o calendário que obedecemos. Quando foi criada a era cristã, não se tinha noção do zero. Então se começou do ano 1. Então todo 101, 201 começa um novo século. Assim, em 1º de janeiro do ano 1001, começou o segundo milênio. E à meia-noite de amanhã, começa o terceiro milênio da era cristã. A contagem desses 2000 anos está registrada no Museu de Astronomia do Rio, que revela ao visitante outras referências para a medição do tempo. Existem muitos outros calendários para quem gosta de festejar, pelo menos outras 11 oportunidades para comemorar o Ano Novo ao longo de 2001. Nenhuma delas tem a ver com um terceiro milênio. Por exemplo, em 24 de janeiro, começa o ano 4638 do calendário religioso chinês. Em 26 de março, o ano 1422 do calendário muçulmano. E em 17 de setembro, os judeus comemoram a chegada do ano 5762. Mas a referência oficial para todo o mundo é o calendário gregoriano. É ele que marca o limiar de uma nova era, a chegada do século XXI e do terceiro milênio. Em instantes, uma pesquisa vai avaliar os atletas da terceira idade na São Silvestre. E a última corrida deste século põe ricos e pobres na mesma disputa. Amanhã, personagens extraídos de realidades bem diferentes estarão dividindo os 15 quilômetros da corrida de São Silvestre. E essa diferença começa muito antes do início da prova. No ano passado, Poltergar venceu a prova pela 4ª vez em 5 participações. O queniano cruzou a linha na Avenida Paulista. Quase 3 quilômetros atrás estava o baiano Hermínio dos Santos, no viaduto do Chá. Ele chegou 7 minutos depois do campeão. Alguns minutos a mais na prova podem significar algum conforto a menos enquanto a São Silvestre não chega. O hotel vira alojamento e a realidade é bem diferente. Há um abismo entre os favoritos e os anônimos. Para o grupo de elite, um hotel 4 estrelas, com diárias de R$200 pagas pela organização. No alojamento, o atleta desembolsa R$5 por dia. No hotel, 53 metros quadrados de conforto para cada atleta. Aqui, 16 pessoas dividem o mesmo quarto. Na elite, refeição farta e balanceada. Do outro lado, café da manhã na cama não significa luxo. O Poltergar não, ele recebe cachê para vir para a prova. Ele é convidado diretamente. Ele tem avião para vir. Nós viemos de ônibus, enfrentamos 36 horas de viagem. Tudo tem o seu preço. Para os favoritos, muito conforto, mas pouco sossego. Já para os anônimos, é chegar e se sentir em casa. Eles sabem das diferenças, mas só até a hora da largada. A São Silvestre é uma prova democrática. A possibilidade de encaixar do primeiro aos 100 são muitas, entendeu? Então eu vou estar aí participando da briga direta. Um outro grupo de participantes da São Silvestre vai receber tratamento especial depois da corrida. Ele vai virar objeto de pesquisa da Universidade de São Paulo. A pergunta é de assustar.
Consegue correr 14 quilômetros sem parar? De jeito nenhum. Não? Não. Não, com certeza não. Este homem acha que consegue, mesmo aos 65 anos. Começou nos tempos do serviço militar e nunca mais parou. Assim, ele passa boa parte da vida de aposentado. Nos últimos dias, treinando para São Silvestre. Só se julga um atleta? Não, não me julgo um atleta. A ciência se interessa por gente assim. Os primeiros 100 atletas com mais de 60 anos, que amanhã cruzarem a linha de chegada aqui na Avenida Paulista, serão incluídos numa pesquisa inédita no Brasil. Ela vai traçar o perfil do atleta idoso, identificar o que ele tem de diferente em relação a quem envelhece parado. Baterias de testes e exames físicos, laboratoriais e até psicológicos serão aplicadas num grupo ativo e em outro sedentário. O acompanhamento vai durar 1 ano e investigar prós e contras da atividade esportiva. No caso, por exemplo, do sistema cardiocirculatório, o atleta leve vantagem. É possível que haja alguma alteração negativa, por incrível que pareça, em outros aspectos. Por exemplo, do ponto de vista de articulação. A sala repleta de glórias reluzentes, todas conquistadas depois dos 40 anos, por uma veterana de 20 São Silvestres. Dona Alda lidera um grupo para lá de moderno, apesar da idade. Amanhã, às 4, estarão nas ruas de São Paulo. E nesse pique, dificilmente deixarão de se qualificar para a pesquisa. Sobre o que os cientistas vão descobrir, ela já tem algumas certezas. Somos mais felizes, né? E mais saudáveis também. E vamos passar esta imagem para as outras mulheres. A Rede Globo transmite a corrida de São Silvestre amanhã a partir das 5 da tarde. A medida provisória assinada ontem pelo presidente Fernando Henrique, determinando o fim da pensão vitalícia para filhas de militares, acaba também com o benefício para irmãs e netos, que hoje é pago até a maioridade. Quem já recebe vai continuar tendo direito à pensão. O militar que está na ativa ou na reserva e quer manter o direito ao benefício vai ter que pagar uma contribuição de 1,5% do soldo. Os novos militares não terão direito a deixar a pensão. Em instantes, o pedaço do Nordeste que sofre com a temporada sem chuvas. E o pedaço do Nordeste que se encanta com o esporte de aventureiros. Um dia antes da virada do milênio, a cidade de Nova York, famosa pelo Réveillon em Times Square, amanheceu coberta de branco. Meio-dia em Nova York. Era o que dava para enxergar. A maior nevasca dos últimos 5 anos. Um dia lindo, ele diz. Me faz sentir como se eu fosse criança, de novo. Não demora muito, ela vira criança mesmo. A velha e boa guerra de bola de neve. Deu para esquiar em Nova York. E quem ainda não pode... Está muito frio, mas a neve é perfeita. A gente desce super rápido. Desce mesmo. Eu estou com fome, frio, cansado, mas vale a pena. Só que numa nevasca como essa, não dá para todo mundo sair brincando. O prefeito decretou estado de emergência. Os 3 aeroportos de Nova York passaram um dia fechados. 200 mil toneladas de sal foram jogadas nas ruas para o gelo derreter. 1.200 caminhões. 2.500 pessoas estão limpando as avenidas em jornadas extras. Ele adora. Porque nos dá trabalho e mais dinheiro. E a previsão é de mais neve e chuva. E se chover, como preveem os meteorologistas, o que vai acontecer aqui todo mundo já sabe. Essa neve vai virar gelo. E aí, essa vai ser a imagem da virada do milênio aqui em Nova York, aqui em Times Square. Porque a festa do Réveillon está mantida. Com gelo, com neve, com tudo. Começar o ano novo debaixo de neve. Queria virada assim, pra ver que diferença, pra gente comparar, né? Diferente, no Rio é um calor de 40 graus, então aqui tá muito legal. No Nordeste brasileiro, há uma região que está enfrentando 6 meses de seca. O governo federal reativou o programa do carro-pipa, mas o atendimento não chega a todas as cidades. No açude, nem sinal de água. O que era verde ficou seco. Há 6 meses não chove regularmente no sertão nordestino. Como muitas prefeituras não têm dinheiro em caixa, o governo federal foi obrigado a reativar o programa do carro-pipa. Ele atende somente as cidades
que decretaram a calamidade pública. No total, são 109 municípios em 5 estados: Sergipe, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, o último a entrar nesta lista. Aqui, 50 cidades pediram carro-pipa à Defesa Civil, mas o governo do estado avaliou e reconheceu a calamidade pública em apenas 15 municípios. Apesar disso, o atendimento ainda não começou e as comunidades sofrem para ter água. Dona Maria vive em Irauçuba, 151 quilômetros de Fortaleza. Ela anda 1 quilômetro todos os dias para buscar água num açude que está quase seco. É horrível, você vê que é só a lama, né? E o que a senhora bebe essa água? É o jeito, não tem no outro, ninguém vai morrer de sede, né? É o jeito que tem. O prefeito diz que os recursos que a prefeitura tinha foram gastos para abastecer as escolas e que não há como mandar o carro-pipa para os lugares mais distantes. Eu culpo realmente essa burocracia muito grande, quer dizer, o que coube a nós fazer já foi feito um tempo hábil, né? E agora nós estamos esperando pelo governo do estado e pelo governo federal. Sem água, a cisterna de seu Pedro está rachando no sol. Para não passar sede, ele conta com a ajuda de um vizinho. E é bem pouquinho, né? A gente só pode tirar 30 litros d'água para cá, para a gente passar o dia para beber, para lavar as vasilhas, né? Os pratos, e fazer tudo com ela, né? Por que não pode tirar mais? É porque faz falta para a criaçãozinha dele também, né? Essa água aí é a água dos animais dele lá? É a água dos animais dele que nós estamos bebendo, né? E a gente dá graças a Deus, né? O coordenador da Defesa Civil no Ceará disse que já enviou para o Ministério da Integração os pedidos de carro-pipa. Segundo o coordenador, o ministro deve assinar um decreto ordenando o envio da água no dia 2 de janeiro. O domingo vai ser de chuva no sudeste do Brasil, inclusive na virada do ano. Uma frente fria que vem do sul do país provoca aumento de nuvens na região. O tempo fica chuvoso na faixa que vai até Mato Grosso do Sul. O ar seco que vem da Argentina provoca diminuição das nuvens no sul, com chuva pela manhã no Paraná. Sol nas outras áreas, com chuva à tarde da Bahia ao extremo norte do país. Mínima de 18 graus em Curitiba, máxima de 36 graus em Teresina. No interior de Alagoas, às margens do Rio São Francisco, brasileiros de mundos muito diferentes tiveram um encontro feliz. Uns eram moradores da região, outros eram visitantes. Uma expedição para o extremo oeste de Alagoas, hidrelétrica de Xingó. Valtinho é piloto de parapente e asa delta, mora no Rio de Janeiro. Oswald Masashi é um empresário paulista, mestre em aeromodelismo. Eles embarcam para 1 hora de viagem até um lugar conhecido como os Lagos do Rio São Francisco. Um paraíso para os turistas e aventureiros. Valtinho e Masashi querem voar entre os paredões avermelhados e esculpidos pela erosão. Ancoramos próximo a um acampamento de agricultores. As crianças ficam eufóricas com a visita inesperada. Ajudante é o que não falta. Valtinho está pronto para levantar voo e recebe o apoio de Dona Marina, uma agricultora de 60 anos. Corajoso, valente e forte, porque nem todo mundo faz uma coisa dessa. Tá filmando, né? A filmagem se transforma em festa. Masashi é rodeado pelas crianças, encantadas com um mini helicóptero. Mas só que ele vai ser ligado num crotolo. O que você está achando dessa festa aqui? Bonita é bom, bonita. Bonita é bom, bonita como uma rosa. Município de Olho d'Água do Casado, sertão de Alagoas. 2 decolagens e um dia inesquecível para os moradores. Valtinho decola. Faz manobras difíceis no meio do cânion. A impressão é de que ele vai bater nos paredões. Mas tudo é calculado. Para completar o show no sertão, ele dá um rasante. Fica a 1 metro do espelho d'água. Os moradores vibram. Masashi também levanta voo. O espetáculo se traduz nos olhares, no rosto
na expressão de cada criança. O êxito dos dois pilotos é comemorado por todos. É lindo, homem que tem coragem! Valeu, torcedor! Outras histórias de aventura no estado de Alagoas você vai ver amanhã no Esporte Espetacular, que começa às 9 da manhã. Daqui a pouco, a maior cidade do Brasil se despede do século, abandonada. E uma multidão ouve o Papa na despedida do milênio. Os prefeitos eleitos este ano vão tomar posse na próxima segunda-feira. E a maior cidade do país vai ser entregue à nova administração em estado de abandono. Em São Paulo, os problemas estão espalhados nas ruas. Fim de feira não é mera força de expressão. O lixo vai amontoando na periferia ou numa das principais avenidas da cidade. Nos pontos de ônibus, se existir lugar limpo, foi algum vendedor ambulante que varreu. Não aparece ninguém para limpar, não? Não. Há quanto tempo o senhor não vê? Há uns 2 meses, mais ou menos. A cada chuva, velhas enchentes, mais as novas que vão aparecendo. Nas ruas, mato, entulho e uma buraqueira sem fim. São 1.500 buracos a mais por dia, contas da própria prefeitura. A operação Tapa Buraco está à míngua. O conserto, que demorava 3 dias, agora leva 1 mês. Ninguém fecha os buracos, só tem buraco. Não é nem buraco, é cratera. Aqui não são apenas buracos. A rua foi abandonada e fica a apenas 1 quilômetro da Praça da Sé, o coração de São Paulo. O viaduto foi inaugurado alguns dias antes do primeiro turno das eleições municipais. Depois disso, nunca mais se viu funcionário da prefeitura por aqui. A única obra desde então foi essa. Os moradores tiveram que abrir buracos nos bueiros para escoar a água das enchentes. O pessoal estava com as máquinas aqui tudo prontinho para fazer o asfalto, só que veio uma ordem, não vai ser feito mais o serviço. Por quê? Não sei, eles alegaram que não estavam sendo pagos pela prefeitura. Na prefeitura, uma alegação singela. Obras e serviços foram cortados para não deixar dívidas para a próxima administração. A lei de responsabilidade fiscal exige que essas dívidas sejam pagas. A próxima administração vai pegar a cidade em condições muito melhores daquelas que o prefeito recebeu. Mas esse empenho nas contas atingiu, então, o ponto mais sensível, a saúde pública. Falta de fila nos postos não significa eficiência. Tem vaga, não tem médico, não tem nada. Não serve direito. O senhor veio aqui e disseram o que para o senhor? Mamãe, vem nessa data aqui. Retornar 14 de maio de 2001 para saber a data da consulta, que não está garantida ainda. E o que você vai fazer até lá? É esperar, né? 4 presos morreram durante uma rebelião na penitenciária de segurança máxima em Iaras, no interior de São Paulo. O motim durou 14 horas e terminou no fim da manhã de hoje, quando a polícia militar entrou no presídio. Os 4 detentos foram mortos pelos próprios colegas. O Exército enviou 2 helicópteros para o município de Marechal Taumaturgo, no Acre. A região faz fronteira com o Peru e foi invadida por um grupo de peruanos que estaria extraindo madeira da reserva dos índios Axaninca. Policiais federais de Rio Branco também estão a caminho. Uma série de atentados à bomba matou hoje 14 pessoas nas Filipinas. Foram 5 explosões quase ao mesmo tempo em diferentes pontos da capital, Manila. 100 pessoas ficaram feridas. A polícia suspeita do grupo separatista muçulmano Abu Sayyaf, que em abril sequestrou turistas estrangeiros num hotel de luxo. O primeiro-ministro Ehud Barak disse hoje que o povo israelense deve estar preparado para uma guerra contra os palestinos, caso o líder de extrema-direita, Ariel Sharon, vença as eleições de fevereiro. Na faixa de Gaza e na Cisjordânia, muita tensão entre israelenses e palestinos. Em 3 meses de confronto nas ruas, 346 pessoas morreram. Hoje, o movimento armado palestino Fatah voltou a incitar a violência. O Papa João Paulo II celebrou hoje no Vaticano a última missa do milênio. 60 mil pessoas foram até a Praça São Pedro ouvir o Papa. Foi uma missa em homenagem a voluntários que trabalham em conflitos e tragédias ao redor do mundo. No sermão, João Paulo II defendeu o valor da vida. Veja a seguir o raio-x da maior festa de Réveillon do Brasil. O alambrado desaba e o futebol brasileiro fecha o milênio sem conhecer o campeão. Jogadores e torcedores de Vasco ou São Caetano deveriam estar agora festejando a conquista da Copa João Avelange.
Mas o alambrado do estádio de São Januário caiu por causa de um tumulto na arquibancada e o jogo não pôde continuar. Era para ser a festa da decisão da Copa João Avelange, mas o que houve de futebol em São Januário foram os 2 chutes de Ademar e as 2 grandes defesas de Elton, porque quase no mesmo instante em que Romário saiu do campo com uma fisgada na coxa esquerda, do outro lado do estádio, o alambrado não resistiu. Um problema sério, cedeu a arquibancada, o alambrado ali, né? O alambrado, mas olha o problema é esse, ó. O problema é o desespero do torcedor. Depois de uma briga na arquibancada, centenas de torcedores rolaram por cima dos outros. A queda da grade deixou vários feridos. Pessoas desesperadas. Por favor. Fala, irmãozinho, por favor. Esse jogo não tinha que ser aqui, porque ele botou esse jogo aqui. Não cabe mais de 40 mil pessoas, cara. Atrás do estádio, uma enfermaria foi montada para atendimentos de emergência. Não deu pra ver nada, só deu pra ver as pessoas caindo por cima da gente. Eu tava do lado da grade, foi todo mundo se jogando por cima. Desesperador mesmo o negócio. Ambulâncias entravam e saíam do estádio para socorrer os feridos. E eram muitos. Eu não tenho nem bombeiro pra ajudar o pessoal aqui, não tem ninguém, tá faltando médico aqui, pelo amor de Deus, mano. Aos poucos, a Polícia Militar e o Batalhão de Choque foram tentando contornar a situação. Nós estamos todos assustados com a situação. E não tem clima para jogo, não. Mas os times voltaram a campo. Um cordão de isolamento fazia o papel da cerca. De repente, a ordem para que o jogo não fosse reiniciado. Segundo o presidente eleito do Vasco, Eurico Miranda, o comandante da Polícia Militar responsável pelo policiamento aqui em São Januário liberou a partida, que só foi definitivamente cancelada por uma ordem do governador Antony Garotinho. Esse governador é frouxo e incompetente. Eu acho que o Eurico Miranda deveria agradecer porque nós evitamos que um erro maior fosse cometido. De volta ao gramado, os jogadores do Vasco tiveram uma atitude de duvidoso bom senso. Foram em busca do troféu que oficialmente não lhes pertence, nem foi entregue. O mais importante agora é torcer para que essas pessoas que tiveram problema se recuperem o mais rápido possível, até porque está acabando o ano, né? Espero que elas entrem o ano bem de saúde. Vamos saber agora como está o atendimento aos torcedores feridos. O repórter Eduardo Tchau tem as informações. Uma nova lista divulgada agora pela direção do Hospital Souza Aguiar confirma que foram 104 e não mais 90 torcedores do Vasco atendidos. 3 estão em estado grave. Um torcedor de 28 anos com um traumatismo craniano. Um outro torcedor que teve fratura na perna. E uma criança que precisou ser operada no abdômen. Durante 2 horas, os torcedores não paravam de chegar ao Hospital Souza Aguiar. Eles vinham do estádio de São Januário em ambulâncias do Corpo de Bombeiros e de clínicas particulares. Entre os torcedores, mulheres e crianças. Muito desespero também dos parentes, que a todo momento ficavam ansiosos por notícias. Com ferimentos leves, 70 torcedores já foram liberados pelos médicos. Fátima. O governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, explicou por que tomou a decisão de impedir a continuação da final da Copa João Avelange. Eu estava acompanhando a partida, telefonei então ao secretário de Segurança e pedi que fosse feito um sobrevoo para que tivéssemos uma posição mais precisa, uma vista feita de helicóptero por um oficial da PM. Ele foi claro, não há condições. Nós sabemos que a decisão nem sempre agrada a todos, mas nós tínhamos que tomar uma decisão baseada no bom senso acima de tudo. O Maracanã foi oferecido ao Vasco da Gama e aos possíveis clubes do Rio que estivessem na final, e tem um documento assinado pela diretoria do Vasco da Gama dizendo que queria jogar em São Januário. Esta não é a primeira vez que uma final de Campeonato Brasileiro é interrompida por problemas na arquibancada. No segundo jogo da decisão do Brasileiro de 92 entre Flamengo e Botafogo, uma parte da grade da arquibancada do Maracanã desabou e torcedores ficaram pendurados ou caíram nas cadeiras. 4 pessoas morreram e quase 100 ficaram feridas. Na Europa, confusões na arquibancada produziram 2 grandes tragédias.
Em 85, na final da Copa dos Campeões entre Juventus da Itália e Liverpool da Inglaterra, as pessoas foram esmagadas no alambrado do estádio em Bruxelas, na Bélgica. 38 morreram e quase 500 ficaram feridas. Em 89, no estádio Hillsborough, na cidade inglesa de Sheffield, mais de 90 pessoas morreram e cerca de 200 ficaram feridas depois que torcedores do Liverpool invadiram a arquibancada para ver o jogo contra o Nottingham Forest pela Copa da Inglaterra. E no jogo Corinthians e Vitória, em Taubaté, interior de São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro de 95, o muro de proteção cedeu um pouco antes de o jogador Vitor atirar a camisa para os torcedores. Mais de 20 pessoas caíram no fosso, 14 ficaram feridas. Na próxima terça-feira, o Comitê Executivo do Clube dos 13 vai se reunir para analisar os acontecimentos de São Januário e pode propor uma nova partida ou a divisão do título entre Vasco e São Caetano. Se não houver acordo, a decisão será do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que vai levar em conta o relatório do árbitro Oscar Roberto Godoy. Faltam 27 horas para a chegada do terceiro milênio. O futuro, esse já chegou. Robôs com alma, colônias humanas em Marte, super remédios revolucionários. O que vai acontecer amanhã? Você vai ver no Fantástico uma entrevista exclusiva com o homem que participou de uma das maiores aventuras do século XX, Edgar Mitchell, o astronauta que passeou na Lua. O novo milênio começa numa segunda-feira. O que você acha disso? Uma maravilha. Se pudesse, trabalhava só 3 dias por semana. E o ano termina com o humor de Denise Fraga. O domingo de Réveillon vai ser fantástico. Amanhã, estima-se que 2,5 milhões de pessoas vão assistir à queima de fogos na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Durante quase 20 minutos, o céu vai se iluminar para celebrar o Réveillon do milênio. Rio, 40 graus. O carioca aproveita o finzinho do milênio onde mais gosta. Neste clube ao lado do mar de Copacabana, o dia foi de muito trabalho. Aqui, 1.200 pessoas vão brindar a chegada de 2001. A decoração da festa vem do fundo do mar. A ceia ganha temperos diferentes e o chefe de cozinha só lamenta que, mesmo estando a 50 metros da praia, não vai assistir a queima de fogos. Só imaginando a beleza lá fora. 2,5 milhões de pessoas estão sendo esperadas aqui em Copacabana. A tradicional queima de fogos vai durar 18 minutos. Este ano vão ser 30% a mais de fogos explodindo no céu. Uma festa para comemorar o novo século, o novo milênio. São 13.500 foguetes montados em 10 pontos da praia. Uma explosão de cores em forma de moinhos e corações. Em 7 palcos espalhados pela orla, muita música, como o Soul de Sandra de Sá. Dançando com a vida, de rosto colado. João passou o dia trabalhando debaixo do sol forte. Pintava de branco a esperança para um novo ano. É o branco da paz. O que se espera para esse novo ano? Amor, paz e saúde. De Chicago, direto para o Rio. Este americano só conhecia a festa em Copacabana pela TV. A vontade de estar aqui virou promessa. So here I am, man. Love Rio. Há 10 anos, esta família vem de Minas para o fim de ano no Rio. 5 gerações unidas no Réveillon do milênio. Nós estamos aqui para passar o ano novo em conjunto, né? E a gente entende que a gente vai voltar sempre que pudermos. Neste Réveillon, um grupo de brasileiros vai experimentar uma alegria reservada para poucos. Pessoas que nasceram no século XIX, testemunharam o século XX e vão assistir à entrada do século XXI. A festa é especial. Seu Sebastião completou 103 anos de vida. Lavrador, que só parou de trabalhar há pouco tempo, ele mostra que ainda tem fôlego para ir mais longe. Seu Francisco vai fazer 102 anos mês que vem. A saúde não anda muito boa, mas ele se lembra bem dos tempos de juventude e boemia. A coisa que eu gostava mais era de jogar bola e namorar. E ainda tem um olhar aguçado. Seu Francisco e seu Sebastião fazem parte de uma das menores parcelas da população, a dos brasileiros que nasceram no fim do século XIX. Presenciaram mudanças e transformações do século XX e estão prontos para entrar no terceiro milênio.
Segundo uma estimativa do IBGE, feita em 1996, o país tem hoje quase 31 mil habitantes com 100 anos ou mais. Gente que viveu para conhecer até a 4ª geração. Zuleika é filha, Amauri é neto, Gilmar, bisneto e Diego, trineto. Eles são parentes de Dona Lucila, que completou 100 anos há 3 meses. Dona Lucila é a moradora mais antiga do Morro da Mangueira. Parteira, ela ajudou mais de 60 crianças a vir ao mundo, usando apenas as mãos, que hoje ainda a ajudam a encher o cachimbo e a fazer o serviço doméstico. Lavo, passo, cozinho, olho criança, faço tudo. Dona Lucila só perde a paciência com as travessuras dos netos. Quando eu corro atrás dele, eles correm. Não espera a pancada. Se parar, entra. E qual é a receita para viver tanto? Durmo bem, como de tudo. Gosto muito de comida gorda, não gosto de comida magra. Dona Lucila encara a vida de frente e só tem um medo. Quando eu ficar mais velha, ficar bom no colchão, né? Ficar velha, mas com fino. Continua assim, eu quero viver. E neste último Jornal Nacional do século XX, ainda há tempo para alegrar a virada de milênio de alguns brasileiros. Foram sorteados esta noite as dezenas da Mega Sena acumulada. Tente manter a calma enquanto anota os números. Vamos lá. 04, 17, 26, 32, 51 e 54. 31 milhões de reais estão reservados para os sortudos no primeiro dia útil do 3º milênio. Felicidade a todos vocês e uma boa noite. Boa noite e que seja bem-vindo o século XXI.